Isso. Bom, gente, abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1 até o versículo 8. Eu quero ler com vocês. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos. Pai, continue falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, esse é um texto altamente esclarecedor. Quando nós vamos observar a vida num panorama mais amplo. O que a Bíblia está querendo nos dizer é que ela é feita de fases. E normalmente essas fases irão se dividir em dois momentos cruciais. O momento de vitória e o momento de derrota. O momento de alegria, de tristeza, de ganhar, de perder, de aproximar, de afastar-se. Quando nós olhamos para essa descrição, nós vemos duas fases que serão altamente regulares na nossa vida. Dificilmente nós viveremos numa terceira fase. Pode até acontecer em algum momento, sim, mas isso seria uma exceção. O restante, a base que a Bíblia diz é: ou eu estou feliz ou eu estou triste, ou eu estou ganhando ou eu estou perdendo. Ou as coisas estão sendo favoráveis ou elas estão sendo desfavoráveis. É muito importante eu entender que, independente da fase que eu esteja vivendo no momento, Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas e no trono de sua glória. É muito comum nossas perdas particulares mudar a nossa ótica a respeito de Deus. E por muitas vezes, numa cultura de alta periculosidade, no que diz respeito à caminhada de fé, pessoas por muito tempo sempre condicionaram suas crises a pecados. Este é um grande problema. Ninguém que normalmente enfrenta uma crise, já enfrenta essa crise fazendo uma leitura de que é uma oportunidade de crescimento, de maturidade, de ganhar sabedoria, de ser promovido pela crise para ir para a próxima fase. Normalmente não. Todas as vezes que enfrentamos uma perda, todas as vezes que o ciclo da crise cruza o nosso caminho, dependendo de com quem nós fomos conversarmos, o assunto é pecado. Foi assim com Jó. O que você fez, Jó? Ele falou: não fiz nada. Fez. Fala logo. Porque nós temos a cultura de que a crise só vem por causa de pecado. E às vezes a crise vem não pelo pecado, para levar você para uma nova fase de intimidade com Deus. Eu falei aqui semana passada que amar a Deus é apenas o nível básico do relacionamento. Amar o que Deus ama é o nível intermediário. Fazer e praticar aquilo que Deus deseja é o nível avançado. Nós aprendemos com Ezequiel, na historinha da água
nos artelhos, nos joelhos, no lombo e agora numa profundidade maior. O que é isso? Isso é o tipo de relacionamento que as pessoas vão viver com Deus. Algumas sempre na superfície, aprisionadas às suas boias, certo? Aos seus infláveis, que não permitem que eles vão mais fundo. Isso não depende de quanto tempo você está nessa água do Espírito, mas e sim quanto mais rápido você remove esses infláveis da sua vida, que sempre te mantém na superfície e faz com que você olhe do seu lado pessoas que chegaram ontem e já estão mergulhando, algumas de snorkel, é verdade, em pouca profundidade, mas já tem gente com tanque de oxigênio, indo para o fundo, vivendo o incrível, o extraordinário, o sensacional, ao lado de Deus. E o que é isso? Isso simplesmente é o nível de entrega. Algumas pessoas abrem algumas concessões no que diz respeito ao seu nível de entrega, e é isso que determina a intimidade que você vai ter com Deus. É você que diz o quanto Deus é capaz de entrar na sua vida. É você que estabelece as limitações. Pautado nisso, eu quero mostrar hoje, eu separei para vocês 5 fases da vida de Davi. Eu achei muito interessante observar isso, porque primeiro ele é um herói, isso aí não há sombra de dúvida, mas muito legal descobrimos que ele não é um herói perfeito, ele é alguém como nós, porque a Bíblia sempre busca mostrar que nós não somos personagem da Marvel, nós somos gente, pessoas sujeitas a paixões, a necessidades. E nós vamos olhar a vida de Davi em 5 fases rapidinha, que eu quero mostrar para você, e talvez, se você conseguir aplicar isso bem na sua vida, vai facilitar bastante. Primeira fase, para ganharmos tempo, a fase do tudo eu. A primeira fase de Davi me parece que é aquela fase que a vida está requerendo dele, que parece que ele é o centro, é o para-raio. Tudo é ele que faz. É ele que apacenta as ovelhas do pai, é ele que toca a música para o rei, é ele que limpa as armas do rei, é ele que leva recado para os irmãos, é ele que não é compreendido pelas pessoas, é ele que é desacreditado pela sociedade, é ele que mata o gigante e é ele que tem que fugir. Tem fase da vida e ela é uma das mais preciosas. Quando a vida parecer para você que tu é o para-raio, fique esperto. Não fique triste não, tem muita gente que morre nessa fase. Tudo eu. Sabe, não pode me ver que pede alguma coisa, não pode me ver, me esquece, me erra. Você já deve ter falado isso. Quando a vida diz que tudo é você que faz, é porque ela está dando uma notícia para você: tu é importante. O problema é que pessoas recebem a fase do tudo eu, certo? Não gosto de ir lá na igreja, por quê? Não pode me ver que quer me dar oportunidade. Não pode me ver que quer me pedir alguma coisa. Nossa, estou cansado. Então morra. Entendeu? A fase do tudo eu é importantíssima, porque foi ela que criou uma base para Davi. Presta atenção, ele tinha quantos irmãos? 7. Ele era o 8º. Isso dá até tema de filme: 7 homens e um destino. Sim ou não? 7 homens em casa, o profeta chega para ungir o rei, e quem é que vira rei? O tudo eu, o Davizinho. Sim ou não? Sim ou não? E aí, está apacentando as ovelhinhas, quando de repente o rei fala: estou precisando de tu, para quê? Para tocar uma música. Aí ele foi para lá para o palácio: poderoso Deus. E o rei dorme igual uma criancinha. Quem tocava a música? O Davi.
Aí o rei precisou de alguém para limpar as arminhas dele, um par de armas. Quem é que foi? O Davi. Aí o Jessé, o pai dele, quer um recado para 3 irmãos que trabalham no exército de Saul. Vamos lá, matemática, ciência exata. Quantos irmãos ele tinha? Quantos irmãos ele tinha? Se 3 estão militando no exército de Saul, tem quantos em casa? E quem é que vai levar o recado? O tudo eu. Jessé fala, Davi, chega aqui. Davi teve que fracionar, teve que deixar alguém tomando conta das ovelhas. E pode ter certeza que não foi nenhum dos Zé Ruela, dos irmãos. Ou seja, na hora de levar o recado, quem levou? Ele. Ele levou. Queijinho, pãozinho. Devia ser mineiro, de Apu. Certo? Lá vai o camarada levar. Chega lá, e, do nada assim, ele disse, eu vou. O que estão querendo? Esse gigante está querendo o que aí? O irmão dele falou assim, vai embora agora, seu pretensioso. Com quem você deixou as ovelhinhas? Até o irmão sabe que as ovelhinhas ficou quase na pista. Porque o outro que ficou não encara leão. No texto mais louco da Bíblia é esse. Davi contando para Saul, estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, quando vinha um leão, pegava a ovelha, e eu corria atrás do leão. Como assim? Ninguém corre atrás do leão. Isso é coisa de búfalo, hipopótamo. E ele disse, aí eu pegava o leão, pegava a ovelha da boca dele, e falava, aqui não, leãozão, tu é rei para leoa, aqui tem pastor. Urso. Quase que esse cara tem problema com Greenpeace. Matando bicho desse jeito, olha a verdade. Já vai aparecer um ativista aqui na Bíblia. Escute só. Era alguém apto a resolver as coisas. Alguém que acreditava em si mesmo. Você não pode ir contra esse gigante. Aqui não pode, irmão. Está entendendo? O bagulho aqui é doido, mano. Eu vou e vou matar o gigante. Quem matou o gigante? Tudo eu. E depois de tudo, o que ele tem que fazer? Fugir. Porque a fase do tudo eu é a fase da injustiça. É a sensação que você tem um montão de irmão e só tu faz. Que você é casado com uma mulher que não vale nada e você é 99% do relacionamento. Que a senhora é casada com um homem que é uma praga e a senhora que mantém esse troço certo. E aquela fase que a gente parece que o mundo está conspirando contra nós. Nossa, meu Deus do céu. Como se você fosse a última bolacha do pacote. Por que eu preciso alertar você? Porque tem hora que a gente parece o para-raio. Parece que acontece tudo ao mesmo tempo. Você olha e diz, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor deve ter voltado e esqueceu de me levar. Você já acordou e já viveu algum momento assim? E por muitas vezes pessoas desistem no momento do tudo eu. Tudo eu, tudo eu, tudo eu emboto. Davi foi o camarada que passou da fase do tudo eu. E se ele passou da fase do tudo eu, agora ele vai para a próxima. E qual é a próxima? Põe para a gente aí, primeiro livro do profeta Samuel. Se você quiser marque na sua Bíblia, que vale a pena depois você dar uma olhada em casa. Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, verso 2. Eu falei para você que a última fase aqui é que ele foge, né? Saul está perseguindo ele. 22, 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Todo homem endividado. Todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe. Isso é fantástico. Isso é a equipe que todo mundo sonha em ter. Quem não quer na sua equipe? Gente apertado, endividado e do espírito desgostoso. Que fase é essa, pastor?
é a fase de começar a reagir com o que você tem. Você acha que ele queria isso? Isso é o sonho dele? Mas isso é o que ele tinha, meu filho. Pare de esperar o momento apropriado para reagir, comece a reagir com o que te sobrou. Você está entendendo? Se você só tenha isso, é com isso que você vai começar, mas você não está sozinho, o Senhor é contigo. Por que muita gente não muda de vida? Porque na fase de começar com o que tem, ou seja, de encarar a sua ali, ele já quer começar com o ideal. Não, porque eu queria um caminhão. Não vai rolar, filho. Arruma uma carroça. Eu queria uma reta escavadeira, arruma uma pá. Eu queria uma mulher extraordinária. Pega qualquer uma, irmão, e transforma em extraordinária. Sim! Tem gente que nunca vai ser feliz porque está procurando a pessoa perfeita. Se achar, deixa ela em paz. Não estraga a vida dos outros. Você consegue entender isso? Essa é uma fase que as pessoas acabam sucumbindo. A fase de esperar o ideal. Começar com o ideal. Ele pega o cara que está no aperto, o cara que está endividado, o cara desgostoso, e vira chefe. O cara que é chefe de uma equipe dessa. Se ele conseguir vencer, você pode ter certeza que você contrataria ele para trabalhar para tu. Que o cara que cria uma estrutura dessa é alguém extraordinário. Sim ou não? Mas tem muita gente que diz para ter um Fusca, prefiro não ter carro, andar a pé. Sabe? Ah, pastor, eu não oro para os outros que estão doentes porque eu estou doente. Então eu não me sinto assim capaz. Nossa, que maravilha. Você vai esperar ficar rico para orar pela prosperidade dos outros? Queria lembrar você que Jó estava doente quando orou para Deus mudar a história de seus amigos. E é orando pelos seus amigos que a história dele também mudou. Então a gente precisa mudar a nossa ótica. É assim que funciona. Você tem que sobreviver a essa fase de começar com o que você... Sim ou não? Isso, vamos para a terceira, para a gente não... Segundo livro do Samuel, capítulo 11, verso de número 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Que fase é essa, pastor, da vida de Davi? A fase que Davi vai enfrentar seu maior inimigo. Davi teve um rei por inimigo, Saul, e ele venceu. Davi teve um gigante como inimigo, mas ele venceu. Davi teve seu filho Absalão, sua própria casa, se levantando contra ele. E nós vamos olhar isso um pouquinho mais à frente. E ele venceu. Que inimigo é esse que Davi enfrenta agora, que é o maior inimigo, e para mim foi o único inimigo à altura de Davi capaz de vencê-lo? Ele mesmo, seus desejos. Eu gosto e usei esse texto porque Velho Testamento não dá crédito para Satanás. Velho Testamento não empodera o diabo, dizendo que o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. Não. Velho Testamento diz: quem governa tudo é Deus, e quem está com Deus vence qualquer coisa, e quem está sem Deus vai se lascar. É mais ou menos assim, numa tradução Cláudio Duarte. Preste atenção. Esse camarada, nesse texto, ele vai ter que bater de frente com ele mesmo. E como eu preguei na última mensagem, o que vai acontecer aqui é um conflito de interesse.
O que Deus quer é diferente do que ele quer. E agora ele está com um problemão para resolver. Primeiro, por que ele está com problema? Porque o texto diz que era tempo dele estar no campo de batalha. No tempo em que os reis saíam à batalha, Davi enviou Joabe, seus soldados e todos que podiam enviar, porém ele ficou em Jerusalém. Não era tempo de Davi ficar em casa, era tempo de estar no campo de batalha. Só que para Davi a idade já não era tão favorável, é verdade, por muitas vezes aconselhado, pelos seus sábios, diziam para ele: fica aqui em Jerusalém, porque o Senhor é um líder tão bom que nossos inimigos sabem, eles são capazes de se afastar de todos nós somente para te matar, porque sabe que se nós perdemos a sua liderança, a gente pode ficar na mão. Eu não sei o motivo pelo qual ele ficou, eu só sei que ele fica em Jerusalém. E o verso 2, põe para mim. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. O cara ganhou um gigante, o cara venceu Saul, o cara é o camarada. Mas o campo de batalha mudou. Presta atenção. A estrutura do mal, ela muda o cenário. Já que eu não ganho esse camarada no campo de batalha, por quê? Porque os endividados, os atribulados, agora viraram valentes. Não pensa você que Davi terminou a história dele com aquela equipe, não. Daquela equipe, quem quis mudar de vida, mudou. Quem não quis mudar, saiu da equipe dele. Aquilo era apenas uma fase. Nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que ao longo da nossa vida, pessoas entram e pessoas saem. Manter pessoas que não devem estar perto de nós é altamente nocivo e tóxico para nosso futuro. Se pessoas vieram e não permanecem, é porque não devem fazer parte desse novo ciclo. Não significa se é gente boa ou é gente ruim, significa apenas que não é gente habilitada para ir com você para a próxima fase da sua vida. É assim que funciona. Quando nós olhamos esse texto, o que nós vamos ver? Que agora, ali onde ele está, o campo é novo. Ele nunca imaginaria que ia perder uma guerra dentro da própria casa, com toda a segurança que ele tinha em Jerusalém, numa guerra que está rolando lá, longe. Pois é, o campo de batalha mudou, porque ele estava preparado para perder por uma lança, por uma espada, por uma couraça, por uma indumentária de guerra, e não por uma mulher sem armadura nenhuma. Batseba não trazia consigo uma faca, um punhal, uma lança. Não. O que ela traz é a sua nudez. E agora Davi enfrenta o maior inimigo de sua vida, ele mesmo. A convite de Davi, Batseba se deita com ele. A convite de Davi, Batseba acaba engravidando. E preste atenção no verso 10 e vamos ver o que esta fase trouxe para a vida deste homem. E fizeram saber a Davi dizendo, deixa eu ver se é o 10. 12:10, é 12:10, é porque estava no 11, perdão. Esqueci de falar o capítulo. 2 Samuel 12:10. Preste atenção. Preste atenção. Ninguém fez tão mal a Davi quanto ele mesmo.
Ninguém chegou perto, mas nem perto, de causar tanto prejuízo para ele quanto ele. Agora que ele foi descoberto, porque ele não se descobriu, ele foi descoberto. Entendeu? Uma coisa é quando você se descobre, aquele que confessa alcança misericórdia. Ele não foi descoberto, ou melhor, ele não se descobriu, ele foi descoberto. E aí agora Natã diz para ele: agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Verso 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Preste atenção. Verso 10, não precisa mudar não. Diz: nunca mais, Davi, a espada sai da tua casa. Nunca. Segundo, você traiu Urias às escondidas, mas eu vou permitir que um da tua casa, mais à frente, Absalão, monta uma tenda no meio do arraial e se deita com a mulher do pai. Ô, gente, tem duas palavras que jamais devia existir para homem: impotência e chifre. Preste atenção. Todo Israel agora, e Absalão já faz de propósito, ele deita com as concubinas do pai para dizer para todo mundo que ele é o novo rei de Israel. É isso que ele quer. Essa fase de Davi é a pior fase da história dele. Mas você pensa que não pode piorar? Pastor, o que é pior que isso? Verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Agora ele contou. A casa caiu. Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o seu. Em outra tradução, o Senhor te perdoou. Repita comigo: o Senhor te perdoou. Você não vai morrer. Oh, que beleza. Não vou morrer, mas a espada não sai da minha casa. Vou virar. Entendeu? Para todo mundo. Muito legal. Preste atenção no 14. Todavia, porquanto este feito desse lugar sobremaneira, que aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também teu filho que te nasceu certamente morrerá. Pastor, o que é isso? Isso é um alerta para mim e para tu, Davi. Porque parece que o texto está longe da gente. Tá não. Está mais perto do que nós podemos imaginar. Aquele que está de pé, abre o olho para não cair, meu irmão. Melhor andar sentadinho já. Senta no chão, que é mais seguro. Escute só. Sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia diz que Deus falou para ele: eu te perdoei. Eu perdoo você, Davi. Seus atos não. Seus atos não. Criei uma lei chamada semeadura. Tudo aquilo que você vai ter que colher. Então, meu irmão, eu te perdoei, nós vamos continuar a andar junto, mas seu filho Absalão vai matar Adonias e o negócio vai ficar Absalão vai morrer pendurado
certo? O negócio vai ficar altamente, você vai viver todas essas coisas. Esta é uma fase, irmãos, preste atenção. Não se preocupe com o que as pessoas fazem contra você. Deus te defende. Ele é misericórdia. Agora, cuidado com o que você faz com você. Cuidado. Se alguém tentar te matar, Deus envia um anjo. Se você tentar se matar, é diferente. Ah, mas eu já vi a história da misericórdia. Sim, ela existe. Mas cuidado com o que você vai resolver fazer, com que seus atos. Nós vemos que o momento que mais gerou prejuízo para Davi foi quando ele enfrenta a ele mesmo, e aí ele perde a batalha. Perde a batalha para a sua língua, perde a batalha para seus desejos, perde a batalha para seu comportamento, para suas decisões. Quando nós perdemos a batalha, esse é um campo altamente perigoso. Cuidado com o que nós fazemos, porque esse negócio vai voltar. Perdão anula o seu relacionamento, que seria quebrado com Deus. Não vai ser, porque Ele te perdoa e Ele está pronto para se relacionar contigo novamente. Mas perdão de Deus não vai poupar você dos seus erros. Por isso, a Bíblia diz: não erreis. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Não erre, porque Deus não vai permitir que ninguém fale mal dele por sua causa. Ele foi claro para Davi: com esse efeito, você deu lugar sobremaneira para que os meus inimigos falem mal de mim. É o que Deus está dizendo, e eu não vou deixar isso barato. Se levarmos isso para a nossa vida, nós vamos levar a nossa vida para outra fase. E que fase é essa? Agora, é uma fase que vai nos trazer maturidade. Eu vou terminar falando de maturidade, mas antes dela, preste atenção nesse texto aqui, 17, verso 1, 2 Samuel 17, 1. Pastor, que fase é essa? É a fase da batalha que nós não podemos vencer. Tem batalha que nós não vamos sair vencedor dela de forma nenhuma. O que nós devemos fazer, pastor? Não lutar. Por quê? Ele disse Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Preste atenção. Aitofel é um conselheiro de Absalão, e ele está dizendo: Absalão é filho de Davi. Ele diz para Absalão: eu vou pegar 12.000 homens e vou matar seu pai. Eu só preciso da sua autorização. Me autoriza agora que eu saia com esses 12.000 homens. Eu vou varrer as cidades e eu vou matar Davi, seu pai. Se ele morre, perde a batalha. Sim ou não? Sim ou não? Capítulo 18, verso 5. 18, 5. E o rei deu ordem a Joabe, agora o comandante do exército dele, certo? É Davi que está dizendo a Joabe, um dos homens sagazes, valentes, certo? E a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. Verso anterior, Absalão está mandando matar Davi. Verso seguinte, Davi está dizendo para seus comandantes: não mexam com meu menino, porque nessa guerra
de forma nenhuma eu saio vencedor. Se eu morro, perdi a batalha. Se eu mato meu filho, também perdi. Tem batalhas, irmãos, que nós não devemos entrar. Deixa na mão de Deus e Deus resolve. Absalão morreu, sim ou não? Sim, mas não foi Davi que matou. E nem foi nessa incursão. Quando nós olhamos, nós aprendemos que tem fase da nossa vida, que aquela fase parece que o que eu tenho que fazer? Ficar quieto. Não responda o insulto. Não mexa com esse negócio. Tem batalha que o que nós fizermos, por exemplo, esse dia eu estava brincando com alguém, né? E eu digo, tem gente que às vezes ouve alguém dizer assim: ah, você é lá membro da igreja do pastor Cláudio Duarte, pastor Cláudio é ladrão. Aí você diz: não, não é não. Não, rapaz, mas ele não recebe nem. Não, rapaz, ele não vive da igreja, não recebe salário. Não recebe. Mas é um palhaço então. Se não é ladrão, é um. Não precisa levantar a mão, porque eu sei que mais da metade de vocês já ouviram os dois. Se não tiver, mais um adjetivo que botaram em mim. Me defender para esse tipo de acusação é perder batalha. Que eu quero mostrar a você que tem situações que você não deve lutar. Só que para você ter discernimento disso, você precisa da última fase que eu separei de Davi. E eu quero terminar aqui. A fase da maturidade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. É o conselho de Davi a seu jovem filho, herdeiro do trono, Salomão. Davi está entendendo agora no final da vida que ele é transitório, que é passageiro. É isso que ele está dizendo para Salomão. Salomão, tema a Deus. Em algumas traduções, o esforça-te, lute para se manter ao lado de Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E seja homem. Homem para quê? Para lutar contra o seu maior inimigo, que vai ser você mesmo. No verso 3, coloca aí o que ele diz. Presta atenção. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos. O que nós vemos, a instrução da maturidade: obedeça a Deus, meu filho. Nas entrelinhas ele está dizendo: porque eu desobedeci e me dei mal. Verso 8. O versículo 5, perdão. Primeiro, depois é o 8. E também tu sabes o que me fez Joabe, né, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel. Verso de número 8. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim. Preste atenção. Davi está dando algumas instruções para Salomão na sua maturidade. O que ele está querendo dizer é: meu filho, aprenda com a minha vida, para que você não precise repetir os erros que eu cometi. Elimine da sua gestão Joabe e Simei. São pessoas que vão te dar problema. Você está começando a sua vida. Remova esse tipo de pessoas. Ele descreve qual é o problema de Joabe. Ele descreve qual é o problema
de Simei, e entre outros, que Salomão acaba tendo que mudar. Mas uma coisa eu tenho que respeitar esse camarada. Verso 7. Volta ao verso 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eu gosto da honra que esse camarada está morrendo. E o que ele está dizendo? Filho, não cometa os erros que eu cometi, e honre as pessoas que me honraram. O mais incrível disso, sabe o que é? É que a vida de Davi, ela já passou. E a que está passando agora é a minha e a sua. Nossa proposta aqui na igreja é que esse é um ano de retomada, de recomeço, onde nós vamos buscar fazer as coisas, mas de uma forma assertiva, onde entendemos que aqui não temos o poder de mudar passado, mas temos poder de influenciar futuro, e é isso que nós queremos. Queremos que você ande de cabeça erguida, enfrentando as fases do tudo eu, as fases de começar com o que eu tenho, vencer o maior inimigo que você tem nessa vida. Não empodere Satanás, porque ele não tem poder para vencer você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor, e que o diabo está ao derredor. Para ele chegar até você, ele precisa furar um bloqueio de anjos, a não ser que não tenha anjos, porque você já rompeu o sistema de segurança. A grande verdade é essa. Nós vamos entender que há batalhas e há momentos de ficar quietinho. Nessa batalha você não terá que guerrear, apenas com os teus olhos verás, e muitas vezes nós vemos isso. Minha proposta hoje para você é que, quando terminar nossa vida, as pessoas olhem para nós e digam assim: pô, eu vou fazer algumas coisas que esse camarada fazia. Eu vou fazer algumas coisas que essa mulher fazia. Engraçado é que antigamente a riqueza do ser humano era a geladeira cheia. A riqueza que um pai deixava para um filho era a honestidade, o respeito pelo próximo. Não tinha carro, não tinha casa. O que tinha às vezes é um pedaço de terreno no quintal, onde criávamos uma comunidade como indígenas. E era maravilhoso. Há uma canção que eu gosto muito, que diz que alguns filhos, muito mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre os seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isto de utopia. Eu a isso chamo paz. Padre Zezinho, um homem extraordinário. Meu propósito é dizer para você nessa noite: aprenda o mais rápido possível, que já já a sua vida vai passar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas.
mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.